Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, uma vez mais aqui eu estou orando, clamando e buscando a Tua presença. E veja que interessante, Senhor. No domingo aqui estava uma pequena multidão de homens, mulheres e crianças, quase 30 pessoas. Mas veja agora, no culto de oração, um pequeno grupo de pessoas. Mas ainda assim grande a responsabilidade. Da mesma forma que grande foi a responsabilidade de pregar a Tua palavra no domingo, é uma grande responsabilidade diante deste pequeno povo que aqui está. Sim, grande responsabilidade também é pregar a Tua palavra. Por isso eu peço a Tua ajuda, por isso eu peço o Teu auxílio, meu Deus, e que a revelação do Teu trono, por meio da Tua palavra, flua e emane do meu coração e alcance os corações dos homens e das mulheres, das crianças que aqui estão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 34. Salmo 34, versículo 6. Salmo de Davi. Salmo 34, versículo 6. Assim diz a palavra de Deus, assim escreveu Davi, inspirado por Deus. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Amém? Amém, Deus. Meus irmãos, um homem ou uma mulher aflitos é um homem e uma mulher que estão vivendo aflições, terríveis aflições. E Davi, o autor deste salmo, do Salmo 34, no exato momento em que ele escreveu esse salmo, ele estava em uma aflição. Davi escreveu esse salmo quando ele estava em um país distante, fugindo de Saul. E não tendo para onde fugir, a Bíblia fala que ele teve que correr para um país inimigo. Aquele país era inimigo de Israel e, consequentemente, inimigo de Davi. E Davi teve a brilhante ideia. Olha que ideia maravilhosa que o homem teve. Saul está me perseguindo. O meu rei, o rei de Israel, quer me matar a todo custo. Já sei. Eu vou para um lugar onde ele jamais vai desconfiar que eu estaria. Eu vou para um país inimigo. E ele foi. E olha a estratégia dele. A Bíblia fala que ele se fingiu de louco para aquele rei inimigo não matá-lo. Davi, certamente um espião. Saul deve ter enviado ele aqui para nos observar e para causar algum dano. A Bíblia fala que Davi se fingiu de louco para que não surgisse essa desconfiança. E ele começou a espumar. Ele começou a salivar, ele começou a deixar saliva escorrendo pela barba, e começou a fazer presepada, começou a rolar pelo chão, e todo mundo começou a ter pena dele. É um louco, é um cachorro qualquer. E com isso ele ficou escondido durante algum tempo, se fingindo de louco. Mas vocês acham que aquilo estava sendo divertido para Davi? Nem um pouco. Ele estava longe da família dele. Ele estava se fingindo de louco, sujo, imundo, babando, escarrando, para não morrer. E correndo o risco de morrer, porque ele estava em um lugar onde as pessoas também não gostavam dele. Davi sabe, meus irmãos, o que foi a aflição. E é por isso que ele escreveu o Salmo 34, é por isso que ele escreveu justamente o versículo 6, porque em determinado momento ele decidiu clamar. E é por isso que no versículo 6 ele disse: clamou este aflito. E ele continua dizendo: e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Meus irmãos, quando nós clamamos em meio à nossa aflição, Deus escuta. Deus não é como os ídolos feitos de madeira, de cerâmica e de barro, que muitos idolatram, que diante deles muitos fazem suas preces. A Bíblia fala que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não andam, precisam ser conduzidos por 4 homens em uma dor. Se cair no chão, se quebram.
não tem poder algum. Já o nosso Deus tem ouvidos e ouve. Tem mãos e essas mãos estão estendidas para nos salvar. E quando nós clamamos, esse Deus de fato nos escuta. Mas, meus irmãos, necessário é entender que entre o clamor e o agir de Deus após escutar a nossa oração, existe um período de espera. Deus não faz acepção de pessoas. Todos, de igual maneira. Está passando por alguma luta, está passando por alguma aflição, acredite, meus irmãos, tem um tempo de espera. O próprio Davi, nessa aflição, meus irmãos, sabe quantos anos Davi teve que fugir de Saul? 9 anos. 9 anos da vida de Davi foi fugindo de Saul. E de forma injusta. Porque a perseguição de Saul contra Davi foi justamente após Davi ter livrado Israel de Golias. Israel estava sendo oprimido. Israel e o próprio Saul estavam sendo oprimido e envergonhado pelo exército dos filisteus e por Golias, que zombava. A Bíblia fala que todas as manhãs aquele gigante se levantava só para escarnecer seus frouxos, seus fracotes. Não tem um homem que vem me encarar aqui não. Nem o próprio Saul. Saul era um homem alto, não tão grande quanto Golias, mas a Bíblia fala que Saul, quando ficava lado a lado com os homens, ele se destacava. Os homens batiam a cabeça no ombro dele e ele era maior do que todos os homens. Ele era um guerreiro também, ele era forte. E nem Saul, o rei, se colocava diante daquele guerreiro. Mas o pastor de ovelhas, na época com apenas 16 anos, segundo a história, se colocou diante de Golias. E ao invés de ser aplaudido, ao invés de ser agraciado por Saul, começou a ser perseguido. E foram 9 anos de perseguição. 9 anos esperando o quê? A resposta de Deus. Mas um dia a resposta veio. E meus irmãos, eu não me esqueço também daquela mulher que andava encurvada. Certa vez Jesus foi no templo e ele viu uma mulher entrar no templo totalmente encurvada, um problema de coluna terrível, uma aflição na coluna, talvez uma vértebra, talvez ali um bico de papagaio. Aquela mulher andava encurvada, totalmente curvada, e no Evangelho de Lucas capítulo 13, a Bíblia fala que o problema não era somente um problema de saúde. Jesus revela que era uma opressão de Satanás. Há 18 anos, aquela mulher estava enferma e aquela enfermidade era causada por Satanás. Mas aquela mulher estava onde? No templo. Jesus encontrou aquela mulher no templo. Aquela doença, aquela opressão demoníaca, aquela maldição de doença na vida daquela mulher não a impedia de ir na igreja. E Jesus a encontrou na igreja, no templo, buscando a presença de Deus, mesmo em meio àquela situação terrível, há 18 anos. E pode ter certeza, meus irmãos, que todos os dias, durante aqueles 18 anos, quando ela entrava dentro do templo, ela clamava por um milagre. E depois de 18 anos, o milagre aconteceu. Já pensou se ela tivesse desistido na semana anterior? Ela não teria recebido aquele milagre, mas ela não desistiu. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, se passou 18 anos, o milagre aconteceu. E certamente ela estava clamando, mas também esperando. A mesma coisa Isaac. Isaac casou-se com Rebeca, ele com 40 anos, Rebeca um pouco mais nova. E logo ele descobriu que Rebeca era estéril, o que era uma tragédia para a sociedade da época. Hoje, muitos são os casais que fazem de tudo para não ter filho. Naquele tempo, não. Naquele tempo, casou, tinha que ter filho. Se não tivesse filho, era vergonha, era humilhação, eram considerados amaldiçoados por Deus. E Isaac casa com uma bela mulher, na flor da idade, aos 40 anos, e o camarada descobre que a mulher é estéril. Porém, Gênesis capítulo 25, a Bíblia diz que aquele homem começou a orar. Aquele homem começou a orar e, para a glória de Deus, Rebeca engravidou de gêmeos. Que bênção!
Mas a Bíblia nos revela, meus irmãos, que Isaac casou com 40 anos e ele se tornou pai com 60. Foram 20 anos orando e esperando. Sempre tem um tempo de espera, meus irmãos. Sempre tem um tempo de espera. Eu oro por uma casa própria. Não tenho um centavo para comprar uma casa própria, mas eu oro pela minha casa própria. Quanto Deus vai me abençoar com condições ou com um milagre, tocando no coração de alguém que tem uma casa. Pastor, Deus tocou no meu coração para te abençoar com uma casa. Eu não sei. Talvez quando eu já tiver 60, 70, 80 anos, talvez quem vai usufruir seja os meus filhos, os meus netos. Mas eu sei que Deus me ouviu, eu sei que essa casa já existe e eu descanso na espera. O Salmo 40 diz, Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência, meus irmãos, é você sentar na cadeira e esperar. Não é você sentar na cadeira e minuto após minuto ir lá fora, não. Cadê? Esperar com paciência é clamar, é suplicar e descansar. É sentar não numa cadeira como essa, mas sentar no colo de Jesus, já agradecendo. Obrigado, Deus, porque o Senhor me ouviu. Agora, meus irmãos, só tem uma aflição. Só tem uma aflição que não tem um tempo de espera. É a aflição de uma vida perdida. É a aflição de um homem ou de uma mulher que está na perdição do pecado. Quando esse homem ou essa mulher decide clamar, quando esse homem ou essa mulher verdadeiramente se arrepende, não tem espera não. De imediato, Deus se levanta do trono dele e estende a mão de misericórdia para levantar aquele homem ou aquela mulher do atoleiro da perdição. Para essa aflição, da condenação ao inferno por causa do pecado, no ato, no exato momento que a pessoa clama, o socorro vem. Se verdadeiramente clamar, se verdadeiramente se arrepender. Foi assim comigo. Há 15 anos atrás, dentro do meu quarto, quando eu clamei por socorro e quando eu entreguei a minha vida para Deus, eu senti, meus irmãos. Eu senti. Eu não vi nenhuma luz. Não entrou nenhum anjo dentro do meu quarto. Eu não ouvi uma voz do céu dizer: muito bem, meu filho, fez bem, parabéns. Não aconteceu nada fisicamente, não aconteceu nada ao redor, no sentido material. Mas no meu coração eu senti, meus irmãos. Eu bebia desgraçadamente. Não havia um final de semana que eu não me embriagasse. Vivia nas trevas, vivia na escuridão. Vivia servindo a Satanás de livre e espontânea vontade. Mas naquela noite, quando eu entreguei a vida para o Senhor Jesus, Deus não me fez esperar. Ele enviou o socorro dele. Foi no domingo à noite que isso aconteceu. E no domingo seguinte, 7 dias depois, lá estava ido com a Bíblia na mão, na porta de uma igreja, para entrar dentro de uma igreja, de lá para cá, meus irmãos. Não houve um centímetro. Não houve um centímetro de afastamento da presença do Senhor. Muitos foram os momentos que eu me vi desanimados, com certeza. Muitos foram os momentos que eu me vi abatidos. Muitos foram os momentos. Muitas foram as vezes que eu tropecei no pecado e caí. Eu confesso, muitas foram as vezes. Mas lá está o meu Deus, ouvindo o meu clamor, o meu pedido de socorro, o meu pedido de perdão para me socorrer de forma imediata. Deus é bom, meus irmãos, e a misericórdia dele dura para sempre. E essa misericórdia se revela tanto na espera, quanto no socorro imediato que ele tem para mim e para você. Mas é necessário entendermos isso. O socorro imediato de Deus, a resposta imediata de Deus é a respeito da salvação. Quanto às outras coisas que nós temos colocado diante de Deus, deixa eu alegrar o teu coração, espera. É isso mesmo, deixa eu alegrar o teu coração. Porque não há nada melhor do que esperar em Deus. Não há nada melhor do que esperar no Senhor. Espere em Deus. Clame, interceda, ore, apresente diante do altar as necessidades, as lutas, as aflições, as tribulações. Coloque mesmo. Coloque, não desista. E peça ao Espírito Santo graça para esperar. Paciência para esperar.
esperança no seu coração e confiança. E certamente, meus irmãos, Deus irá fazer. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se Deus aparecer para vocês hoje e disser: aquela bênção que você me pediu, só depois de 20 anos, o que você faria? Essa doença aí, ó, essa doença só depois de 18 anos, o que você faria? Sabia que muitos iriam embora? Que Deus é esse que vai me fazer esperar? Como se nós tivéssemos direito, né, de dar pressa a Deus. E sabia que tem muitas das nossas orações, às vezes, é querendo dar pressa a Deus. Muitas das nossas orações é querendo apressar ao Senhor. Deus não é nosso empregado para a gente dar pressa a Ele. Ele é o nosso Senhor. Quem tem que esperar somos nós. Quem tem que descansar em Cristo Jesus e aguardar pacientemente a resposta do clamor somos nós. E cabe a mim, cabe a você, o alegrar o coração por saber que Ele já nos ouviu. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Aí, meus irmãos, o milagre já aconteceu. Porque o milagre começa quando nós temos certeza que Deus escutou as nossas orações. Porque reflitam, quem somos nós para Deus nos ouvir? Quem sou eu? Quem é você? O profeta disse: nós somos um vermezinho de Jacó. Você sabe o que é um verme? É uma coisa desprezível. Meus irmãos, diante de um Deus grande, nós somos como vermes, de tão pequeninos e desprezíveis que nós somos. E esse Deus nos escuta. Que essa seja a nossa alegria. Deus me escuta. Que essa seja a nossa alegria. Deus me ouve. Que essa seja a nossa alegria. Esperar com paciência no Senhor. Amém?